Você mandou aquele mapa conceitual no grupo? É esse aqui, eu vou mandar hoje. Ah, Tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha beleza. nisso. Bom, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de urbanização, mas isso eu já falei para vocês, tá? Então, fiquem com o caderno aí, com lápis, para vocês irem anotando, tá bom? A urbanização é quando a população urbana de uma região ou de uma cidade é maior do que a população rural, ok? Isso é muito simples, tá? Então, existem alguns fatores que contribuem para a urbanização. Êxodo rural, tá vendo aqui? Verdinho. Na passada. E o crescimento vegetativo, tá? Êxodo rural. Quais são os fatores que levam ao êxodo rural? Mecanização do campo, formação de latifúndios e pobreza, tá? Às vezes a pessoa tem uma terra muito pequena, onde ela produz ali para sustentar a sua família, mas ela não tem condições. Então, ela pensa que saindo do campo, indo para a cidade procurar emprego, ela vai ter uma condição de vida melhor. Isso é um fator também. Formação de latifúndios. Eu tenho um fazendeiro muito rico que mora perto da minha fazenda, da minha terra. Minha terra é pequena, a terra dele é grande, ele tem muito dinheiro, ele vai começar a oferecer dinheiro para incorporar a minha terra à terra dele. Isso forma latifúndio, vai juntando as terras ali até formar uma propriedade muito grande, tá? Essa pessoa que tinha uma propriedade pequena, que vendeu para uma propriedade maior, ela vai sair do campo e vai para a cidade, porque ela não tem mais onde trabalhar, certo? E um outro fator é a mecanização do campo, a substituição de mão de obra humana por mão de obra mecânica, certo? Até aqui tudo bem? Vamos passando aí. Espera aí. Bom, outro fator também é a relocação industrial. Tá vendo aqui? Estão conseguindo ver aqui ou não? Sim ou não? Sim. Deixa eu mudar vocês para cá. Sim. Professora, repete a pergunta porque o áudio... Realocação. Professora, o áudio está bugando. Não dá para ouvir. Ah, é sério? Bom, Professora, para mim você está falando normal. então, realocação industrial. Também tá? não. Então, vamos lá. Quem não estiver ouvindo aí, depois a gente vai digitando no chat, tá bom? Bom, ou a gente chama de Repete de novo, professora. Você tá vendo o mapa conceitual, Breno? Tô. Tá conseguindo ver, então? Então, tá aqui, ó, no mapa, ó. Realocação industrial. Ok? Ou desconcentração da indústria. Tá? Então, a indústria, agora, ela não precisa mais ficar perto da matéria-prima. Ela pode ficar perto do consumidor. Isso também gera aumento na população urbana, tá? As pessoas, elas vão se mudar para onde a indústria está instalada por conta do emprego, certo? A indústria hoje, ela vai buscar benefícios. Então, por exemplo, a região de Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul, é uma região que tem muitas propriedades rurais e todo mundo planta eucalipto, por exemplo, tá? E aí eu tenho uma indústria de celulose que produz papel ou produz matéria-prima, celulose para fazer o papel. Eu vou lá na região de Três Lagoas e o prefeito da cidade vai me doar um terreno e vai me dar, sei lá, 10 anos de isenção de impostos. Então, eu vou construir a minha fábrica em Três Lagoas, vou utilizar a matéria-prima, vou utilizar a mão de obra barata, tá? Nesse período de 10 anos, e vou gerar emprego para a cidade. As pessoas vão trabalhar, vão ter emprego, vão ter salário. Daqui 10 anos, quando acabar a isenção de impostos e eu tiver que começar a pagar impostos para a cidade, eu abandono a indústria lá, ou eu vendo ela para outra pessoa e vou construir em outro lugar. Tá? Então, é dessa maneira que funciona.
Então, a gente vai lembrar que o processo de industrialização está diretamente ligado ao processo de urbanização. Se tem indústria, a população urbana cresce. Ok? Até aqui, tudo bem? Sim. Muito bem. Bom, vamos mudar aqui para outro ponto do nosso Sim. mapinha conceitual. Então, nós vamos ver o processo de urbanização nos países pobres e nos países ricos, tá? Então, assim, o que nós precisamos lembrar? A princípio, o processo de urbanização que teve no Brasil a partir dos anos 50, 1950, processo de urbanização no Brasil, começou a ocorrer em 1950. Na Europa, ele aconteceu no século XVIII. Tá? Então, nós temos uma diferença aí de quase 200 anos do processo de urbanização da Europa para o processo de urbanização do Brasil. Tá? Então, assim, nós estamos atrasados industrialmente e urbanamente falando quase 200 anos em relação aos outros países da Europa. Tá? Então, como que funciona? No Brasil começou de forma rápida e desordenada. As pessoas começaram a sair em massa do campo e ir para a cidade. As pessoas não tinham onde morar. A cidade não tinha estrutura para receber a população. Então, as pessoas começaram a morar onde era possível, onde dava para viver, certo? E aí, esse processo foi formando as favelas, tá? Opa, Se tinha Sara, lugar... Oi. sabe essas pessoas que estavam indo da parte rural para a urbana? Uhum. Então, e no meio, quando eles estavam indo, tinha pessoas que acabavam morrendo? Se fosse um deslocamento longo, eu acredito que sim. João, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? O meu avô, ele era de Feira de Santana, na Bahia. Ele morava na zona rural de Feira de Santana. E aí, aqui na região centro-oeste, no estado do Mato Grosso, o governo fez uma distribuição de terras, porque era uma região muito grande e era uma região pouco habitada. Então, o governo promoveu a distribuição de terras para trazer pessoas para cá, para a região centro-oeste. Não tinha divisão no estado ainda. Então, o meu avô, o meu bisavô e os amigos, as pessoas, eles vieram a pé da Bahia para a região centro-oeste, porque não tinha outra maneira de viajar, eles não tinham dinheiro também, né? E era muito comum esses deslocamentos, as pessoas vinham a pé. E aí, no meio do caminho, sim, tinham pessoas que não aguentavam a viagem, que não tinham comida, que não tinham dinheiro, e algumas pessoas acabavam morrendo, sim. Certo? Tá, então vamos lá. Então, a favelização foi o processo das pessoas irem morar em regiões afastadas dos centros urbanos, tá? No morro, ou nas regiões onde é mais barato construir uma casa, tá? Macrocefalia urbana, o crescimento desordenado da cidade, uma cidade que cresce de maneira desordenada, sem planejamento nenhum, tá? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade que cresceu sem nenhum tipo de planejamento. Tá? Eu acho pouco provável que o governo, que o prefeito de São Paulo tenha certeza de quantas pessoas moram nas comunidades, nas favelas. É praticamente impossível saber. Tem gente que não tem nem registro de nascimento. Certo? Violência urbana, tá? Pessoas que não têm condições de frequentar a escola, de ter o mínimo de educação, que não cresce acompanhado pela família, pelos pais, tá? Acaba sofrendo todos os tipos de violência e praticando também todos os tipos de violência urbana. Desemprego, certo? Um problema seríssimo é o desemprego. Falta de emprego mesmo. Então, o que nós vamos entender? Que a pessoa que tem um trabalho autônomo, tá?
É Uber Eats, é Uber, é moto entregadora, é motoboy, que não é um emprego formal, ele é autônomo, ele é um desempregado. Ele é considerado uma pessoa desempregada, certo? Então, autônomo não é um tipo de emprego, é um emprego considerado uma pessoa desempregada. Tá? Problemas ambientais causados pelo excesso de população. Poluição, milha de calor, desmoronamento de terras, desmoronamento de encostas, Professora, enchentes. pode falar. descer um pouquinho a tela? Posso, já vou descendo, tá bom? Já tô descendo. E déficit habitacional, pessoas que não têm onde morar, certo? Que literalmente moram na rua. Na Europa, como esse processo aconteceu há muito tempo antes, ele foi um processo gradual e hoje é um processo estável, tá? Então, foi a Revolução Industrial e uma rede urbana bem distribuída, planejada. Espera aí, deixa eu achar aqui o meu cursor. Aqui. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui, antes da gente passar para o próximo mapa conceitual. Professora, Oi? Pode falar. uma pergunta. Porque a senhora tem 2 aulas, né? Quando essa aula acabar, a gente vai entrar pelo mesmo link, né? Não? Não. Quando essa aula acabar, vocês vão sair e daí 10 minutos vocês entram de novo com outro link que eu vou mandar lá no grupo. Tá? Então, Porque essa aula acaba 10 horas e... Deixa eu olhar aqui. Ô, Pro, é para passar esse mapa pro caderno? Eu vou mandar no grupo, tá? Tá, mas é para passar, né? Essa aula acaba 10h25, tá? Tá bom. Quando for 10h35, aí começa outra aula. Certo? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui. Professora, é só um negócio. Naquela segunda setinha da realocação industrial, busca de vantagens o quê? Locacionais. Eu vou mandar lá no grupo, Ana, esse mapa, tá? Agora não precisa copiar, não. Só presta atenção na aula. Então, vamos lá. Ok. Outro fator é o seguinte, a rede urbana, ligado à urbanização. Eu quero que vocês prestem atenção, porque daí na hora que vocês forem passar lá para o caderno, vocês já lembram o que é, tá? Conexão entre centros urbanos. Quando um centro urbano tem conexão direta com outro centro urbano. Então, por exemplo, quando uma pessoa sai de uma cidade como Terenos e vem trabalhar em Campo Grande, tá? Ou quando o que o centro urbano de Terenos vende no comércio é comprado aqui em Campo Grande, tá? Outro fator que nós vamos ter é na localização de pessoas. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Em países pobres, ok? Pessoas ricas moram no centro, pessoas pobres moram nas periferias. Em países ricos, pessoas pobres moram no centro, pessoas ricas moram na periferia. Ok? Entenderam ou não? Professora, o que seria periferia? Periferias são áreas afastadas do centro urbano, zonas periféricas. Repete de novo o que a senhora Então, falou. vamos lá. Países pobres, pessoas ricas moram no centro e pessoas pobres moram em periferias, em zonas afastadas do centro. Tá? Em países ricos, pessoas pobres moram nos centros e pessoas ricas moram nas áreas periféricas. Tá? Normalmente, nos países ricos, o centro das cidades ou centros urbanos são onde se concentram os maiores índices de violência. Por isso que as pessoas mais Nos pobres países moram pobres, ali. as pessoas ricas moram aonde? Nos países pobres? Uhum. Nos centros. Isso. Nos países pobres, as pessoas ricas moram nos centros. E nos países ricos, as pessoas ricas moram nas periferias. Ok? Por que isso acontece? Porque é o seguinte. Vamos pensar aqui em Campo Grande. O Brasil é um país rico ou um país pobre?
Bastante. Brasil? Não é um país rico, não, tá? Nós somos um país É subdesenvolvido. pobre, não é não? É, pobre. Pobrão. Pobre, teoricamente, né? Distribuição de renda é mal feita. Então, vamos lá. Bom, aqui em Campo Grande, as pessoas que têm mais dinheiro, elas moram mais perto dos centros, dos shoppings, ok? Certo? Assim funciona. Professora, E as pessoas que têm menos dinheiro, elas moram nas zonas mais afastadas, nos bairros mais longe do centro, que é onde tem maior índice de violência, não tem saneamento básico, ok? Nos países Professora, ricos... aqui é o contrário. O centro daqui de Campo Grande tem. Oi? Não entendi. Alguém falou alguma coisa? Campo Grande tem violência para todo lado. Se a gente for olhar em comparação às outras cidades do Brasil, Campo Grande não é tão violento, não. O índice de pessoas que morrem, por exemplo, assassinadas em Campo Grande é extremamente baixo. Comparação com outras cidades do Brasil. Tá? Então, em países ricos, as zonas centrais são as zonas mais perigosas, que têm os maiores índices de violência, e as zonas periféricas são mais tranquilas. Tá? Agora a gente vai para a hierarquia urbana. Bem isso aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Nós vamos ter... Professora, eu acho que eu vou entrar da sala porque o som tá muito bugado. O som de quem? O seu, pra mim. Tem uma hora que trava e para de falar e volta. Sério? Isso mesmo no meu também. Tá todo mundo me ouvindo? Pra mim também, professor. eu tô te ouvindo. Às vezes trava e depois volta. Ele trava e depois trava. Pra mim você não trava não, pro. Às vezes a imagem também. Não, a imagem sim, tá com delay porque por conta da frequência da internet, mas E agora seu áudio travou pra mim. Pra mim não travou. Pra mim, quando todo mundo Mas começa a áudio falar, tá começa a travar tudo o áudio. Ah, tá. Então faz assim. Então todo mundo desliga o microfone, por favor. Foi? E eu vou tentar falar mais devagar, ok? Então vamos lá. Bom, a hierarquia urbana é a distribuição de cidades pelo tamanho da cidade, pela quantidade de população e pela sua influência. Certo? Então nós vamos ter metrópoles, que são aquelas cidades que polarizam outras cidades. Então, metrópoles regionais e metrópoles locais, tá? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, qual que é a cidade que é metrópole? Que influencia as outras cidades? São Paulo? Mato Grosso do não sei. Sul. Mato Grosso do Sul. Qual é a maior cidade que tem mais influência no estado? Campo Grande? Campo Oi, Grande. professora. Você disse? Não, a capital. É Campo Grande, isso, é a capital. É Tá? Campo Grande? Sim, a capital do estado. É a cidade que é maior no estado do Mato Grosso do Sul Tá. e é a cidade que influencia as outras cidades. Eu não entendi a Comércio, pergunta. Eu entendi da pergunta. certo? Então, vamos lá. Depois nós vamos ter as metrópoles nacionais. Então, no Brasil, nós temos algumas metrópoles, mas a cidade que mais influencia, ou as duas cidades, é São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? E depois nós vamos ter outras cidades. Então, eu vou passar para o mapa conceitual aqui de baixo, tá bom? Isso aqui a gente já viu. Professora, esse mapa conceitual, professora, Pode falar. Pode falar, todo esse mapa conceitual que a senhora vai passar agora, pode copiar no caderno também? Eu vou mandar lá no grupo também, tá? Pode copiar. Pode? Uhum. Tá bom. Olha só. Aqui embaixo a gente vai ter todos os tipos de cidade, beleza? Vamos começar com a metrópole. Senhora, posso ir rapidinho para pegar um copo d'água? Pode ir. Não! Caramba!
Vamos lá? Então tá. Metrópole. Tem um alto nível de importância e influência nas outras cidades, ao seu entorno. Tá? Então, pode ser uma metrópole regional ou uma metrópole nacional, por exemplo. Certo? Região metropolitana. Já ouviram falar em região metropolitana? Na televisão, sim. Sim, na televisão sim, né? Então, por exemplo, a região metropolitana, vamos usar esse desenho aqui, tá bom? Vamos fingir que essa cidade aqui em amarelo é São Paulo, beleza? É uma metrópole, São Paulo é uma metrópole. Todas as cidades que ficam no entorno de São Paulo, que se juntam a essa cidade, que trocam informações entre si, e uma pessoa sai daqui, vai trabalhar em São Paulo, outra pessoa sai de outra cidade, vai trabalhar em São Paulo, ou as pessoas vão lá buscar médicos. A gente chama essa junção de cidades, quando uma cidade fica muito perto e depende dos serviços da outra, a gente chama de região metropolitana, certo? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, em si, ela tem 11 milhões de habitantes, tá? A região metropolitana de São Paulo, que é São Paulo, mas as cidades que ficam no seu entorno, tem mais de 18 milhões de habitantes, ok? Depois nós vamos ter aqui um processo chamado de conurbação, tá? A conurbação é quando uma cidade cresce tanto que ela engole a zona rural e uma cidade se junta com a outra, certo? Então a cidade cresceu, 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 vai lá e se junta com outra cidade. Quando fica toda aglomerada, a gente chama de conurbação, tá? Depois nós vamos ter as megacidades, tá? Que são as cidades que têm necessariamente mais de 10 milhões de habitantes. Ok? Necessariamente mais de 10 milhões de habitantes. E nós vamos ter as cidades globais, que não está aqui, que são as cidades que têm influência mundial. E depois as megalópolis, que é quando uma metrópole se junta com a outra, tá? Então, a nossa aula nessa tempo está quase acabando. Na próxima aula, que a gente vai começar daqui a pouco, que não encerrou essa aula ainda, a gente vai falar especificamente dos tipos de cidade, tá? Aí a gente vai dar tempo para comentar, para corrigir, daí eu vou sair do compartilhamento de tela, não fica travando. Então, eu vou mandar o link, os mapas conceituais no grupo do WhatsApp, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, eu preciso que vocês me digam, por favor. Deixa eu colocar aqui, 7º ano.